Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo nós vamos falar sobre o forró. No forró existem algumas categorias. Vocês acham que existem algumas categorias? Dançar forró traz alguns benefícios? Vamos verificar quais? E você, já dançou forró? Sabe algum passo do forró? Vamos lá. Eu dividi aqui para vocês em categorias do forró, para que vocês consigam entender que algumas regiões do nosso país, elas foram adotando o forró e foram se modificando um pouquinho e se adaptando à sua cultura. Então vocês vão ver como isso foi feito, essa modificação. O primeiro é o forró pé de serra. Lá no começo, foi o primeiro forró pé de serra. O passo era bem básico, variações também bem simples, e os giros da dama aconteciam poucas vezes. Os músicos mais consagrados foram Luiz Gonzaga, Dominguinhos, tem mais alguns, tá? A música tocada e embalada pelo trio zabumba, sanfona e triângulo, que é bem característico do forró. Aí mais pra frente a gente teve o forró universitário, em 1990, 2000, ele chegou, o forró pé de serra chegou em algumas regiões sul do Brasil, e aí eles foram colocando alguns elementos, como o rock, o funk, e aí se tornou o forró universitário, assim como os instrumentos. Ele é característico pelas três danças do forró pé de serra, que é o baião, o shot e o chachado menos. Além da zabumba, sanfona e o triângulo, eles incluíram violão, contrabaixo, a percussão, a bateria e mais alguns instrumentos. As bandas mais conhecidas de forró universitário na época, né, agora a gente não pode dizer que são as mesmas, foram o Fala Mansa e Rastapé, muito conhecidos no forró universitário. E aqui eu trouxe para vocês verem os exemplos dos passos da dança, como modificou, muitos giros já foram incluídos. Existem muitas academias que têm a aula de dança de forró universitário, assim como os outros tipos também, as outras categorias também. Aí tem o forró, mais pra frente veio o forró eletrônico, da década de 90 pra frente, que é uma linguagem mais estilizada e o visual mais chamativo. Aí colocaram, como o próprio nome diz, os instrumentos eletrônicos, como a guitarra, o contrabaixo e o órgão eletrônico também. E os artistas conhecidos, Frank Aguiar, Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, que vem com esse tecnobrega, né, o mais recente. Olha como é bem diferente. E aí eu trouxe um ritmo. Então a gente fez as categorias e dentro das categorias desse forró aqui que a gente acabou de ver, o eletrônico, a gente tem alguns ritmos. O ritmo que a gente pode dizer que é atual é esse ritmo piseiro, mas o piseiro ele é antigo. Como assim, professor, antigo? Descobri ele agora. O que acontece? Ele era bem simples, tocado com teclado e com a voz, então não chamava muita atenção. E aí, com o tempo, eles viram que dava para utilizar o piseiro e colocar alguns elementos. Eles colocaram mais alguns elementos, uns instrumentos, e aí ele virou uma explosão, né? Mundo virtual, muitas pessoas conhecem. E o Orlando da Pisadinha foi o precursor da dança do piseiro, que também pode ser conhecido como pisadinha. O piseiro, então, ele já existia e ele foi evoluindo e agora ele é, né, viral, né? Ele está conhecido em muitos locais. Os passos, a gente tem a dobradiça, que é a abertura lateral como uma porta. O 8, o par fica de costas e passam um pelo outro. Caminhada, os dançarinos vão para frente e para trás. O giro simples, giro de cavalheiro. Então a professora trouxe alguns passos básicos para vocês. Vocês podem verificar alguns deles aqui na imagem. Aqui também alguns passos. E nesse vídeo nós falamos sobre o forró. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!